Compartilhamos com os irmãos como compartilhar o Evangelho com o que nós classificamos, como incrédulo tipo A. O que seria esse incrédulo tipo A, como nós vimos na aula anterior? Seriam aquelas pessoas que estão abertas para receberem a mensagem, estão receptivas ao Evangelho, e então nós ensinamos aos irmãos uma maneira simples, prática, de nós expormos a essas pessoas o Evangelho. Mas aí então, alguém pode nos perguntar, e é por isso que vamos avançar agora, nessa próxima aula. Pastor, e os outros? E aquelas outras pessoas que estão resistentes, que são fechadas, que não estão abertas para ouvir através de nós, não estão abertas nem à mensagem, também não estão abertas ao mensageiro, são pessoas resistentes. Como podemos lidar com elas? Então, nós temos uma estratégia para fazermos isso. A estratégia é o que nós chamamos de evangelismo através das necessidades. Então, nós sabemos que o Senhor tem os seus meios para alcançar as vidas. E foi Santo Agostinho que disse certa vez uma frase que é muito verdadeira. A nossa vida, para ser mudada, nós precisamos ou de um grande amor ou de uma grande dor. Essa aqui é a grande verdade. Você quer mudar alguém, ele precisa de um grande amor ou de uma grande dor. Aí os crentes pegaram essa frase famosa dele e colocaram dessa maneira: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então acaba sendo tudo verdadeiro. Agora é muito melhor ser mudado por um grande amor. Então estar apaixonado pelo Senhor é a melhor maneira de ser mudado. Mas quando não há amor, então Deus vai usar a segunda estratégia, que é a dor. Então, algumas pessoas passarão pela dor. Aquelas que Deus já tem mirado, que o Espírito Santo já está operando, elas vão de alguma maneira experimentar necessidade. Quando eu falo dor, não estou me referindo exatamente a uma calamidade, mas a uma necessidade. Você sabe, existem níveis de necessidades. As pessoas passam por necessidades. Então, o nível mais básico de necessidade é aquela necessidade por comida, necessidade de roupa, necessidade de moradia, e são necessidades bem básicas. Então, um pouco acima dela, nós temos as necessidades imediatas. São necessidades que surgem e que, por causa da gravidade, se tornam urgentes, como, por exemplo, uma doença. Então, a cura se torna uma necessidade imediata. A questão das finanças, de repente, há uma dívida, há um pagamento, então conseguir esse recurso é uma necessidade imediata. O casamento também, se estruturar para casar, é uma necessidade. E nós sabemos que todo homem tem uma necessidade última, que é a necessidade de salvação. Agora, muitos não percebem essa necessidade última. Por quê? Porque eles ainda não avançaram, não saíram daquele nível anterior, ou aquele nível anterior não foi instrumento para que eles percebessem essa necessidade maior. Então, nós temos muitos tipos de necessidades, de categorias, e essa aqui é uma outra maneira também de nós estarmos classificando elas. Todo mundo tem necessidades financeiras, e essas necessidades financeiras, eventualmente as pessoas experimentam pobreza, experimentam desemprego, experimentam dívida, e são ocasiões onde elas experimentam as necessidades financeiras, onde elas podem experimentar também o suprimento e o poder de Deus, e então serem salvas. Pessoas têm necessidade de relacionamento, então tem aqueles que estão no processo de separação, estão em divórcio, estão em conflito de relacionamento, às vezes na família, com os pais, não é? Pessoas vivendo essa situação experimentam uma necessidade. É nessa ocasião, elas podem também experimentar o amor de Deus. Há também necessidades psicológicas. Então tem pessoas que experimentam depressão, ansiedade, medo, solidão. E nessas circunstâncias, então elas podem se abrir para ouvir do Evangelho. Elas não se abririam em outra circunstância. Mas como surgiu uma necessidade daquela área, ela pode estar aberta. E também temos necessidades físicas, como doenças e deficiências. Para cada uma dessas necessidades, existe uma resposta bíblica, existe uma resposta de Deus.
Existe uma alternativa de Deus, uma saída que o Senhor oferece a essas pessoas. Então, para necessidades financeiras, há promessas de Deus de prosperidade, de trabalho. Para necessidade de relacionamento, há promessas na palavra de Deus de experimentarmos paz uns com os outros, de termos amizades gratificantes. Também há promessas de suprimento para necessidades psicológicas, não é? Restauração, libertação completa. E também há promessa bíblica para necessidades físicas, de doença, há promessa de cura. Então, Deus tem o suprimento para todas as necessidades dos homens, não importa a maneira como nós as olhemos, tá certo? Então aqui começa um princípio chave. A palavra de Deus então possui uma história ou um princípio que se aplica a qualquer necessidade humana. Diga, a palavra de Deus, ela possui uma história ou um princípio que se aplica a qualquer necessidade do homem. Então, isso aqui é chave para você, então, poder evangelizar. Para toda necessidade humana, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem ou uma história ou um princípio. Um princípio claro, explícito, né, dizendo o suprimento de Deus, ou então ela nos dá um exemplo, uma história, um modelo que pode ser aplicado. Amém, irmãos? Muito bem. O que significa isso, então, na prática? Precisamos entender o seguinte: necessidades imediatas são uma oportunidade para levarmos as pessoas a ter um encontro pessoal com Deus. Que tipo de pessoa? Pessoas que normalmente não estão abertas para ouvir o Evangelho. Pessoas que não vêm pelo amor. Pessoas que não estão dispostas a parar e a ouvir a mensagem do Evangelho, estão tão embriagadas com as coisas do mundo, não é? São tão arrogantes às vezes, na sua intelectualidade, coisas assim. Essas pessoas, eventualmente, vão experimentar alguma necessidade imediata, dentre aquelas que eu mencionei, financeiras, psicológicas, relacionais, físicas. De alguma maneira, algo vai acontecer. Você tem que fazer, então, é só esperar a oportunidade, porque a necessidade um dia vem. Vem ou não vem, irmãos? De alguma maneira vem. Você precisa estar na brecha quando ela acontecer. Então, qual que é a atitude normal dos crentes? Vamos ser francos. Nossa postura normal é o seguinte: você tem lá um amigo que normalmente não está aberto para ouvir do Evangelho. Tá bom, Manuel? Mas aí, aconteceu que essa semana, ele descobriu que a filha está doente. E aí, o que o Manuel faz? Ele não aproveita essa situação como sendo uma ocasião permitida por Deus para a salvação dele. O Manuel já fala: não, me dá o nome da sua filha, vou levar lá na igreja, vamos orar por ela. E aí o Manuel pega o nome da menina e leva lá para nós orarmos. Aí nós oramos. Manuel fala: olha, vamos orar pela filha do meu colega, eu tenho certeza que se ela for curada, ele vai se abrir para o Evangelho. Como você tem essa certeza? E como é que ele vai saber que foi Deus que curou? Assim como ele pediu para você oração, ele pediu para aquele seu outro colega da Umbanda levar também lá para o nome dela, para fazer um trabalho. Pediu para aquele outro colega católico fazer uma promessa para Nossa Senhora das Dores, poder tirar ela daquela enfermidade. Então, se ela for curada, ele vai agradecer para quem? Para todo mundo. Ele vai chegar e dizer: Manuel, obrigado, você orou na sua igreja lá com os irmãos, lá, obrigado. Vai chegar na outra e dizer: obrigado, você fez a promessa para Nossa Senhora das Dores lá, obrigado por ter feito. Vai pegar no outro e dizer: você lembrou de mim lá no dia do despacho? Olha, quer dizer que funcionou. E aí, ele vai converter? Como é que ele sabe que foi Deus que fez? Então nós somos muito rápidos em fazer isso. Você sabe, tinha uma pessoa que ia, no começo da nossa igreja, nosso culto era sábado à noite e domingo. Então no sábado à noite era o nosso culto de celebração, e no domingo era a reunião de ensino da palavra. Então o sábado era uma reunião boa, cheia, e sempre tinha apelo, porque nas reuniões de celebração sempre tem apelo, e tinha uma moça que sempre vinha na frente. E teve uma época que todo sábado ela ficava possessa, coisa estranha. Todo sábado ela vinha na frente, colocava a mão, pum, ela caía para trás possessa. Eu comecei a ficar intrigado com aquilo. Como é que é esse negócio? Ela vem na reunião e não é liberta. Um dia eu parei, chamei ela e falei: filha, o que está acontecendo com você? Por que
Toda semana você vem e você fica oprimida. Ela falou, pastor, não sei o que está acontecendo, porque toda sexta eu vou no centro, sábado eu venho aqui, e domingo eu estou na missa. Eu busco Deus o tempo inteiro. Ou seja, o final de semana dela era preenchido. Era preenchido. Aí é claro, entendeu? Então, é muito comum os crentes irem pedirem oração para a pessoa, sem aproveitar aquela ocasião para ele poder ter uma experiência com Deus. Não deveríamos ser rápidos assim. Quando alguém vir te pedir oração, você não deve ser rápido assim em orar. Primeiro, você precisa aproveitar a ocasião para evangelizar, porque a salvação dela é prioridade para nós. Está compreendendo o que eu estou dizendo? E também, porque supor que alguém foi abençoado, não significa que ele foi salvo. Vamos supor que esse amigo do Manuel, tudo bem, em vez de ele pedir oração, ele foi no culto. O Manuel levou ele lá no culto, junto com a filha. E aí o Manuel foi lá na frente, e a igreja estendeu a mão e orou pela garota. Tudo bem, a garota foi curada. E aí, ele vai embora, agradece, fala, esses irmãos, realmente é gente boa. E vai embora. Por quê? Porque ele não foi confrontado por uma decisão por Cristo. Ele foi só abençoado. Ele recebeu essa bênção. Significa que ele é salvo, irmão? Sim ou não? Não. Percebe a seriedade disso? Então, eu quero que você entenda e você ensine para os irmãos da sua igreja isso. Não é? Nós, na nossa igreja, nem temos o costume muito de orar nos cultos por pessoas que não são crentes. E sempre que alguém pede, eu pergunto, é da igreja? É membro da igreja? Porque se não é membro, primeiro tem que pregar para ela. Depois nós vamos orar. Depois, porque o que acontece hoje em dia é que os cultos de libertação, eles se tornam um lugar onde as pessoas vêm receber bênção. E às vezes nunca se decidem realmente por Cristo. Concorda com o que eu estou dizendo? Então, não podemos atender a necessidade imediata da pessoa e ignorar a sua necessidade de salvação. Então, o que é evangelizar pela necessidade? Evangelizar pela necessidade envolve expor claramente o que a palavra de Deus promete sobre aquela situação ou problema. E explicar como é que a pessoa pode cumprir as condições para que aquela promessa se torne realidade na vida dela. Amém? Então, nós colocamos aqui na frente algumas situações práticas. Eu vou avançar aqui, depois eu retorno para falar esses princípios para você. Mas aqui na frente, eu coloquei aqui alguns exemplos de necessidade. Vamos dar um exemplo prático para você entender. Então eu coloquei aqui um exemplo prático. Necessidade de segurança. Nós fizemos vários aqui. Eu quero dar o crédito para esse esboço, para os pastores. Nós fizemos uma reunião um dia de pastores, e nós então, não sei se vocês se lembram disso, eu dei o desafio para cada um dar uma resposta para uma necessidade. Lembram disso? Os pastores fizeram um trabalho excelente, e eu agora estou aproveitando o trabalho que eles fizeram de graça, com muito amor e carinho para mim. Precioso, tenho usado isso. Então, eu coloquei para eles lá, vamos imaginar uma situação como aquela ali de perigo. Então, alguém está em perigo, tá bom? Vamos imaginar. Então, tá lá, o Ivan, ele tem um amigo lá, que é uma pessoa que se envolveu numa situação, e de repente agora tem alguém que está atrás dele, ameaçando ele de morte. Essa pessoa, esse amigo do Ivan, presta atenção, olha para cá, para você entender isso. Esse amigo do Ivan é aquele descrente tipo B, ele não está interessado no evangelho, ele nunca quis ouvir, nunca quis nada. Mas de repente agora, alguém está ameaçando ele de morte, ele tem medo até de sair na rua, ele tem medo de sair de casa, ele está com receio de morrer. Aí ele sabe que o Ivan é crente, e ele então faz o que para o Ivan? Ivan, você sabe que eu não creio nas coisas, mas vai lá, pede a Deus por mim. O que o Ivan tem que fazer? Será que o Ivan vai simplesmente orar por ele? Esse amigo dele, segundo a Bíblia, ele tem direito de proteção? A quem que Deus promete proteção? Lá no Salmo 34, o anjo do Senhor acampa ao derredor de todo mundo e os livra. É assim que está na Bíblia? Como é que diz a Bíblia? O anjo do Senhor acampa ao derredor dos que o temem. Aí o que acontece? O Ivan,
Ele é rápido. Ele fala, não, vou orar por você, Deus vai te livrar. Peraí, vai livrar por quê que Deus vai livrá-lo? Baseado em qual promessa você está dizendo isso para ele? Ele jaz no maligno, ele não é filho de Deus, ele não nasceu de novo. Com base em que você está dizendo que você vai orar e Deus vai livrá-lo? Primeiro ele tem que se qualificar para receber a promessa. A promessa é para aqueles que o temem. E ali nós sugerimos, ali tem duas situações. Uma lá de Davi, que passou por uma situação igualzinha. Lembra que eu te falei? Para cada problema existe um princípio ou um exemplo bíblico. Ali você tem as duas coisas. Lá em 1 Samuel você tem a história de Davi. Davi estava passando por uma situação de ameaça de morte. É um exemplo bíblico. E lá você vê o que Davi fez. E no Salmo 91 existe um princípio bíblico. O que diz o Salmo 91? Porque a mim se apegou com amor, vamos ler isso, eu o livrarei. Olha o que diz o Salmo 91. Não adianta o Ivan simplesmente chegar para ele e falar, vamos supor que o amigo dele chama João. Fala, João, você vai fazer o seguinte, você vai ler esse salmo aqui todo dia na sua casa, 3 vezes por dia, e vai funcionar. Não, tem que dizer aqui, olha o que a Bíblia fala. Pois disseste, olha o Salmo 91, 9 que diz, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, então nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem. Espera aí, essa promessa aqui é para todo mundo? Qualquer pessoa lá fora pode pegar isso aqui e falar que é para ele, sim ou não? Quem que está qualificado? Olha aqui, porque disseste, o Senhor é o meu refúgio. Ele tem que dizer, o Senhor é o meu refúgio. Segunda coisa, fizeste do Altíssimo a tua morada. Você já fez do Altíssimo a tua morada, João? João, sabe por que você está passando por isso? O Ivan vai falar para ele. Sabe por que você está passando por isso? Porque Deus está querendo te abençoar. Deus quer te alcançar. O diabo quer te matar. Mas olha, Deus quer te proteger. Você quer a proteção de Deus? Aqui está dizendo que você pode fazer de Deus a sua morada. Nenhum mal te sucederá. Deus vai dar ordem aos anjos dele a seu respeito. Você quer isso da sua vida, João? Aí o João vai dizer, eu quero, o que eu tenho que fazer? Aí você vai dizer para ele. Primeira coisa. Aí lembra do diagramazinho? Diagrama? Papelzinho branco, palavra Deus. Vai explicar para ele. Você precisa de ter um encontro com Deus. Você precisa de confessar Jesus. Se tornar um filho de Deus. Porque aí de fato o Altíssimo vai ser a sua morada. Aí eu te garanto, mal nenhum te sucederá. Vai cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita. Mas você não vai ser atingido. Aí ele pode falar isso, sim ou não? Porque aí o Ivan é sábio. O Ivan entendeu que Deus arranjou aquele problema na vida do João para o bem dele. Sim ou não, irmãos? Estão compreendendo como é que tem que agir? Mas a maioria de nós, ele simplesmente vai lá e, não, vou levar o seu nome na igreja para a gente orar, você vai ver, isso é um demônio que está te perseguindo, você vai ser liberto. E às vezes até o demônio sai mesmo, o cara fica bem de novo, mas não converteu. O que adiantou? Não adiantou nada. Né? Vamos voltar lá no ponto onde nós estávamos, para que você possa entender. Né? Então, evangelizar não é dar para as pessoas o que elas não têm direito de receber. Está me ouvindo? Às vezes nós queremos dar para elas o que só os filhos podem ter. Tem coisas que é só para os filhos. E elas não são filhos ainda. Alguém diz, não pastor, todo mundo é filho de Deus. Não é. Só quem nasceu de novo é filho de Deus. Posso ouvir um amém de alguém? Esse é o princípio bíblico. Tem que nascer do Espírito. Não é? Então, às vezes nós queremos fazer isso. Esse é um desequilíbrio. Então, para que elas desfrutem da herança, primeiro tem que se tornar filhos. Entendeu? Então, Manuel, na hora que o seu amigo falar, olha, minha filha está doente, o que você vai falar para ele? Você vai falar, olha, a Bíblia fala algo a respeito de doença. Você gostaria de saber a respeito de filhas que foram curadas na Bíblia? Aí ele pode pegar um texto bíblico. Alguém tem uma sugestão de um texto bíblico? A filha de Jairo. A filha de Jairo. Jairo passou por uma aflição igualzinho você está passando. Mas o que Jairo fez? Jairo pediu para alguém orar na igreja? Não. Jairo foi até Jesus. Ele creu. Jesus falou para ele, crê somente.
Você gostaria de experimentar o que Jairo experimentou? Você pergunta para ele. Fala, rapaz, eu quero a minha filha curada. Eu falo, então você precisa de convidar Jesus, você tem que crer em Jesus. Você não quer hoje fazer uma decisão por ele? Entendeu como funciona, irmãos? Entendeu o que é evangelizar pela necessidade? Entendeu o que é aproveitar a porta que Deus está abrindo? Mas a maioria dos crentes, eles só querem liberar a bênção. Vamos abençoar logo esse irmão, está sofrendo demais. Não, tem gente que tem que sofrer. Para o bem dele. Estou sendo muito cruel? Não, estou sendo realista. Tem gente que precisa de um baque, um impacto, Jairo, impacto. Ele tem que ser impactado. Aí ele acorda e aí ele se converte. Quantas pessoas já passou no seu caminho que você teve oportunidade de propor para ele uma conexão evangelística e você só orou por ele e mandou ele embora? Está enganado, não é assim que faz. Estão compreendendo, irmãos? Como fazer essa conexão evangelística, então? Primeiro, vamos imaginar uma situação, então, prática. Vamos imaginar uma situação bem grave. Vamos imaginar que o Ivan tem um colega, descobriu que está com câncer, certo? E foi desenganado. Os médicos deram para ele poucos dias de vida. Ele agora é um paciente terminal. Ele sabe que nos próximos meses ele vai morrer. Existe isso, irmão? Sim ou não? Existe. Essa é uma pessoa que nunca quis ouvir o evangelho. Nunca quis. É possível que tem gente que nem nessa situação vai querer ainda. Tão duro que é. Mas a maioria vai ter disposição. O que fazer então? Primeira coisa, deixa a pessoa desabafar. Deixa ela contar o problema. O que está acontecendo com você? Eu estou com câncer. O médico me desenganou. Não sei o que eu faço. Estou desesperado. Não sei o que vai ser da minha vida. Acabou minha vida. Deixa ele desabafar. Deixa ele abrir o coração. Segundo, dê esperança para ele. Dê esperança. Fala para ele, fala, olha, outras pessoas já passaram por situação semelhante. Tem jeito. Algo pode ser feito. Pode não ser o fim. Essa história pode não ser o fim para você. Esse é um aspecto. 3. Faça uma analogia entre o problema da pessoa e a palavra de Deus. Lembra o que eu falei agora mesmo? Encontre uma história ou um princípio bíblico que se aplica a essa situação. Encontre uma história ou um princípio bíblico que se aplica a essa situação. Aqui você tem duas alternativas. Você pode ter a alternativa de apostar na cura dela. E dizer, olha, Jesus, ele não só cura, ele até ressuscita os mortos. Então, se você crê, tal, Jesus pode curar. Essa é uma alternativa. É correto falar isso, sim ou não, irmãos? Sim. Mas há garantias? Seja franco. Não há. Alguns são curados, outros não são. Qual que é a segunda possibilidade? É você, em vez de abordar a questão da cura, você ser direto, abordar a questão da morte. E dizer para ele, falar, você sabe, na Bíblia também tinha um homem chamado Ezequias. E um dia Deus falou para ele, arruma a sua casa, porque você vai morrer, não vai viver mais. Você sabe, exatamente como você. Ezequias, Deus mandou um profeta. Agora você, Deus mandou um médico te falar que você vai partir. Se você for olhar isso como uma calamidade, tudo bem. Mas vamos ser francos, você é um privilegiado. Todo mundo vai morrer. Eu vou morrer. Talvez até antes de você. Qual que é o seu privilégio? Você sabe o dia. Eu não sei o meu. Eu não sei o meu. Vamos ser francos. Quer dizer, você está tentando fazer uma analogia, está fazendo uma conexão. Aí você fala para ele, você gostaria de saber como é que você pode arrumar a sua casa, igual a Ezequias arrumou a dele? Como é que você pode partir, mas partir com certeza para onde você vai? Demonstra empatia. Fala para ele, olha, é normal sentir esse medo. Todo mundo tem medo da morte. Todo mundo tem. Mas você não gostaria de ter essa experiência que Ezequias teve? Você está pregando para ele. Ele pode até partir, mas ele pode partir salvo.
Entendeu o que eu estou dizendo? Você está pegando a Bíblia e está pregando para a pessoa. Isso é fazer uma conexão evangelística. Você expôs as condições bíblicas para ele, como é que ele pode arrumar a casa. Você fala, olha, segundo a Bíblia, você arruma a casa convidando Jesus para entrar nela. Quando você convida Jesus para entrar nessa casa, então você está arrumando a casa. Não é verdade? Estou falando certo, sim ou não? Estou falando certo. Faça então essa conexão. Sexto, trace um caminho para Deus. Exponha aquele diagrama para ele. Fala a mensagem do Evangelho. E leva ele a se decidir. Ele tem que fazer uma decisão. Vai crer ou não? Se ele ainda assim não crê, você deve mostrar para ele o pior cenário. Você deve dizer, olha, a sua situação está ruim. Mas você sabe, ela ainda pode ficar pior. Você sabe que a situação sempre pode ficar pior? Sabe por quê? Porque o inferno existe. Então não tem nada aqui que é pior do que o inferno. Se você rejeitar o Senhor, sua situação aqui comparado com o inferno não é nada. Então você deve expor para ela o pior cenário. Ela deve estar ciente. Pastor, por que para essa pessoa eu tenho que expor o pior cenário? Porque para aquela outra pessoa que está aberta para o Evangelho, não precisa. Mas para essa que é fechada, e apareceu a ocasião, você precisa de ser totalmente franco com ela. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Isso é um ensino, eu estou ensinando você de maneira prática. Como é que você pode evangelizar pessoas, então, através de necessidade. Então, nós temos necessidades de segurança, aí nós colocamos algumas sugestões aqui. E eu vou deixar com você, você vai ter esses PowerPoints à sua disposição, e aqueles que estão vendo pelo DVD vão ter condição de praticar isso na sala de aula, mas nós já deixamos aqui uma lista de 15 situações possíveis, são as mais comuns, e já deixamos de uma maneira que você possa ajudar. Por exemplo, você encontrou uma pessoa que era fechada, mas que agora está com problema de moradia. Como você vai fazer uma conexão evangelística com a necessidade dela? Você vai dizer, olha, Jesus nos ensinou a não nos preocuparmos com as coisas materiais. Se você for seu filho, ele promete dar para você direção e suprimento. Jesus disse lá em Mateus 6,33, que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele vai acrescentar essas coisas. Qual que é a conexão evangelística? Você gostaria de saber como é que você pode buscar o reino de Deus? Você está pregando para ele. Se você de fato buscar, Jesus vai te dar. Dá ou não dá? É promessa bíblica, é verdade ou não? Dá. Isso é conexão evangelística. Uma situação de enfermidade. Então, uma pessoa muito dura para o evangelho ficou doente. Em vez de você orar com ela, rápido para receber cura, usa a conexão evangelística. Chega para ela e fala para ela, olha, vai chegar o dia em que toda enfermidade vai ser eliminada. Segundo a Bíblia, a enfermidade hoje é consequência da queda do homem, porque o pecado entrou. Mas o Senhor tem poder para curar toda a enfermidade. Isaías diz que ele levou na cruz todas as enfermidades daqueles que confiam nele. A cura está disponível na cruz. Qual deve ser a conexão evangelística? Você gostaria de saber como se apropriar do que o Senhor fez na cruz? Você gostaria que eu te ensinasse como é que você pode receber a cura que ele conquistou na cruz? Conexão evangelística. Antes de você orar pela cura, você tem que falar de tudo que significa a cruz, que é muito mais do que cura, não é? Falei de paciente terminal, usei esse exemplo. Necessidade financeira, não é? Então, há muitas situações, perigo de vida, acabei de mencionar, não é? Nesse caso aqui, estamos usando também o Salmo 91 e também a situação com Davi. Medo do futuro, não é? Os planos de Deus, você pode dizer, olha, são perfeitos. E Ele deseja coisas boas para nós. Então, não precisamos de conhecer o futuro. Precisamos de conhecer aquele que conhece o futuro. Tem gente que tem medo. Qual que é o questionamento evangelístico? Você gostaria de saber como sentir segurança sobre o seu futuro? Tem gente que tem medo do amanhã. Necessidade psicológica, emocional. Amém? Então aqui nós temos uma série de situações. Não dá para eu expor cada uma para você. Você vai ter isso na sua apostila, e você vai ler, e você vai entender o princípio. O que eu quero que fique claro é isso. Aproveite cada necessidade para fazer uma conexão evangelística. Para cada necessidade, a palavra de Deus tem um exemplo ou tem
um princípio que deve ser aplicado. Antes de você orar para ele receber a bênção, leve-o a receber Jesus. Quantos compreenderam o que eu quis dizer? Amém. Bem, não é fácil falar disso em meia hora. Fácil falar disso em meia hora. Fácil falar disso em meia hora. Fácil falar disso em meia hora.